Vamos lá, pessoal. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre diluição de soluções, tá? A gente vocês vão ver que tem muita relação com concentração, tá? Só que aqui, a gente faz um pouquinho diferente, a gente muda um pouco o foco, tá? Na concentração, o foco era o quê? A quantidade de soluto, certo? Que se adiciona ao solvente formando aquela solução. Na diluição, o foco é um pouco mais no solvente, tá? A gente faz o foco das resoluções de problema ou o foco da aprendizagem, né, para a gente aprender o que é diluição, ela se dá por meio do solvente, tá bom? Sou o professor Lincoln, vamos lá saber o que vamos aprender hoje. Então, o que a gente vai aprender hoje? Reconhecer a importância da diluição em nosso cotidiano, a gente utiliza demais diluição. Vocês vão ver, vou dar pouquíssimos exemplos, mas vocês vão conseguir enxergar no cotidiano de vocês onde é utilizado, tá, a diluição. Organizar os cálculos relacionados com a diluição de soluções. Quando a gente estudou lá teor e concentração, tá? Os cálculos eram mais simples, certo? Agora, com diluição, a quantidade de informação ela é maior, então a gente tem que organizar de um modo diferente, tá? Para que a gente não se perca nas informações. Relacionar a ação de diluir soluções com a equação geral da diluição. Temos aqui uma equação geral e eu vou explicar de onde que ela vem, tá? Para vocês não ficarem focados somente em decorar a equação geral, mas entendê-la, por que usamos ela e de onde ela vem, tá? Porque tem um princípio teórico aí. Estimar a concentração e o volume de soluções a partir do seu volume ou concentração final ou inicial. Então a gente vai conseguir obter a concentração e o volume de soluções, seja ela final ou inicial, com base nas informações dessa solução antes ou depois de fazê-la. Tá? Vocês vão entender melhor esse ponto quando a gente for praticar. Então vamos lá. Será que você sabe usar corretamente os produtos de limpeza? Tá? A gente tem uma falsa ideia ou uma ideia equivocada de que é só pegar o produto e usá-lo, né? Jogar de qualquer jeito. Mas quem nunca, tá? Por exemplo, manchou um chão porque jogou um desinfetante de forma concentrada, sem fazer a diluição, ou sem usar de modo indicado no rótulo, tá? Quem nunca desperdiçou um produto de limpeza por não saber usá-lo? Ou, por exemplo, manchou uma roupa, alguma coisa assim, tá? Ou você lavou a roupa e depois quando foi sentir o cheiro dessa roupa, sentiu que ela não estava tão bem lavada. Então a diluição ela trabalha muito com isso, para a gente economizar e utilizar o produto de maneira correta, ou seja, lendo os rótulos. Então algumas vezes a gente se depara com esse camarada aí, né? A gente, meu Deus, como eu uso isso, né? Tipo, você bota o dedo no nariz e fica com cara de tonto porque você não sabe usar, usou de maneira errada. Beleza? Então vamos lá. É importantíssimo, tá, gente? A gente seguir a recomendação dos produtos. Certo? É importantíssimo. Então, eu, por exemplo, para comprar um produto, as pessoas até acham que eu sou meio maluco. Mas eu demoro um certo tempo para comprar uns produtos no supermercado. Por quê? Eu leio os rótulos. Eu não leio o rótulo porque eu gosto, não. Eu leio o rótulo porque eu prezo para aquilo que eu estou consumindo. Eu quero saber aquilo que eu estou consumindo. Então, rotulagem, ler rótulo do produto, saber o que você está comprando, além de segurança, saber o que você está comprando, ela fundamenta até a economia, tá? Questão de você economizar naquele produto. Às vezes você está comprando um produto mais barato, mas ele é mais diluído que outro, certo? Então, na verdade, você pensa que está economizando, você está perdendo dinheiro, ok? Então, vamos lá. E também em relação à degradação ambiental. Por quê? Se você está usando um produto de maneira errada, tá? Usando ele de modo concentrado, você está jogando isso aonde? No esgoto. Tá? Então você está jogando, poluindo mais o esgoto. Esse esgoto muitas vezes não é tratado, vai acabar onde? Rios e nos mares, tá? Ou no solo. Então, assim, tem essa questão da economia e a questão da degradação ambiental. Esses dois pontos para serem observados do porquê ler rotulagem e aprender
tá? Ou saber, ou compreender a questão das diluições, da importância das diluições. Então tem dois produtos aqui, sabão em pó e esse detergente em pó. Esse detergente em pó, ele é dado mais aonde? Ele é usado em máquinas de lavar louça. Ele não é tão comum nas nossas casas, tá? Mas os dois, tá? Se você abrir a caixa e colocar num potezinho e não identificar, eles são muito semelhantes, tá? E aí você erroneamente, tá? Se não tiver identificado, você pode usar o detergente em pó, por exemplo, para lavar uma roupa. E aí com certeza você vai danificar as roupas, tá? Então assim, rotulagem, na compra de produtos é extremamente importante a gente analisar. Então, por exemplo, esse sabão em pó de lavar roupa, ele tem uma certa quantidade que é dada no seu rótulo. Por exemplo, de um copo americano, né, mais ou menos 180 ml, para cada máquina, né, que ele fala aqui. E ele pede o que? Para dissolver esse produto antes de colocar na máquina. Normalmente a gente não faz isso, tá? Quando a gente usa sabão em pó, o que a gente faz? Joga o pó, tá? Lá dentro do recipiente. E aqui o que o fabricante diz do produto? Ele fala para dissolver antes de colocar na roupa, tá? Tem algumas máquinas que fazem esse processo. Você bota no recipiente, a água passa e ela faz essa dissolução. Tem outras que não, tá? Por exemplo, quem utiliza tanquinho, às vezes joga direto ali na roupa. Está fazendo de modo errado, certo? Você pode manchar essa roupa ou dificultar o processo de limpeza, tá? E outra informação que ele dá é o quê? No caso de roupa muito suja, ele coloca esse tempo que tem que ficar de molho. Claro que máquinas mais modernas, máquinas de lavar roupa, eles faz isso para você automaticamente, tá? E aqui já pede o quê? Para utilizar esse detergente, tá? Não pode ser utilizado na lavagem manual, tá? E normalmente esse detergente aqui, ele não pede diluição, certo? Você bota ele como está lá na máquina, tá? E a máquina vai fazer esse trabalho para você. Então esse detergente, por exemplo, você não pode utilizar ele para lavar a louça com a buchinha na mão, não. Porque ele vai agredir sua mão, tá? Você não vai ter maior eficiência, na verdade você pode ter um dano, causar um dano na sua mão, tá bom? Outro produto também que utiliza muito diluição, amaciante de roupa, tá? Então, esse amaciante, no caso aqui dessa rotulagem, ela é utilizada como? Meio copo, mais ou menos 90 ml, para cada máquina de roupa, tá? Isso aqui também varia, isso aqui é um erro que se tem muito nessas rotulagens também, gente, que cabe observação, tá? Porque existem máquinas no mercado de variados tamanhos. Tem máquina de 9 kg, 6 kg, 12, 15 kg, tá? Então, para qual tipo de máquina que se está falando? Então, isso também cabe observação. Um rótulo dessa maneira aqui, ele mais confunde o consumidor do que explica, clareia, né, as ideias, tá? Facilita o uso. E ele fala também para dissolver na água de enxágue, não para jogar ele inteiro lá nas roupas, porque pode manchar, tá? Assim ele fala aqui. Diluir um pouco antes de colocar na máquina, certo? Já esse antisséptico bucal, tá? Ele fala para usar como? Para não diluir em água. Você bota na tampinha e enxágua a boca, tá? Então é importante a gente saber essas coisas, como utilizar os produtos para bem utilizá-los, tanto pela questão ambiental como questão econômica. E de algum modo, alguns produtos até para questão de saúde, tá? Você perde eficiência ou você pode danificar, ter um dano aí, ok? Se caso esse antisséptico bucal pedisse para diluir, se você usasse ele na boca sem diluir, possivelmente você ia sentir uma ardência ou poderia sentir algo aí mais grave, tá? Então, vamos tentar clarear melhor isso aqui. Como que a gente vai clarear, tá? Usando simuladores, tá bom? Então, vou mudar aqui, ó, pra gente ver esses simuladores aí, tá? Esse simulador a gente já utilizou quando a gente falou sobre soluto solvente e quando a gente estudou concentrações, tá? Então, eu vou usar aqui o cloreto de níquel, por exemplo. A gente observar aqui com a minha lupazinha da quantidade de concentração,
essa concentração está sendo medida como, gente? Concentração em massa ou concentração em número de mol, em quantidade de matéria? Em quantidade de matéria, né? Mol por litro. Número de mols por litro de solvente ou por litro de solução. Ok? Isso aqui também pode ser chamado, essa concentração em quantidade de matéria, como molaridade também. Tá bom? Como molaridade. Então, se vocês virem molaridade, está falando o que? Em concentração em quantidade de matéria. Então, vamos adicionar o soluto ao solvente, produzindo uma solução, e a gente vai ver o que? Concentração aumenta, não é isso? Eu vou deixar aqui, ó. Grava esse número, 1020. Então, temos uma solução de cloreto de níquel, certo? Cloreto de níquel é o soluto, o solvente é a água, certo? O que a gente está falando em questão de diluição? Se eu coloco soluto, eu aumento a concentração, certo? Está aumentando o número aqui, ok? Agora, se eu adiciono solvente, o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo o soluto, ou seja, a minha solução está ficando com a concentração menor. Então, a ação de diluir é o quê? É aumentar a quantidade de solvente na solução. Diluição é isso. Tem uma solução, coloco o solvente, o que está acontecendo? Está acontecendo a diluição. Eu estou diluindo, tá? É semelhante a você pegar um produto concentrado, por exemplo, aqueles sabões líquidos, sabões de lavagem de roupa líquido, que ele vem concentrado. Quando você adiciona água nele, você está fazendo o quê? Diluindo ele, ou seja, estou adicionando solvente, tá? Então muda um pouco. Quando estamos diluindo, adicionamos solvente. Quando essa solução está ficando mais concentrada, eu estou fazendo o quê? Aumentando a quantidade de soluto. Então é diferente. Quanto mais concentrada é uma solução, menos diluída ela é. Quanto mais diluída é a solução, menos concentrada ela é, certo? Então, ó, se eu tirar volume daqui de solução, não vai alterar a concentração. Por quê? A concentração ela se dá por todo o volume, tá? Então, eu vou tirar um pouco dessa solução. Se eu quero diluir essa solução, eu faço o quê? Adiciono solvente. Quando eu adiciono solvente, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse número vai diminuir, a concentração diminui. Coloco mais solvente, diluo mais, a concentração diminui. Tá vendo? Diminui. Agora, vou tirar um pouco aqui de solução. Se eu colocar mais soluto, o que acontece com a solução? Ela fica mais concentrada. A concentração aumenta, tá? Desse soluto na solução. De novo, aumentar a quantidade de solvente, diminua a concentração, ou seja, a solução fica mais diluída. Então a ação de diluir, ela é referente, ela se refere a quando eu coloco solvente nessa solução. Ou seja, a concentração da solução tende a diminuir, tá? Então diluição é contrária à concentração. Quanto mais concentrado, menos diluído. Certo? Quanto mais diluído, menos concentrado. Diminui a concentração do soluto na solução. Tá bom? Então por hoje é só. E aí eu continuo essa aula no próximo vídeo.